E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redução da maioridade penal. É uma questão bem polêmica, existem projetos tramitando, algumas pessoas são a favores, outras contras, e a sociedade, melhor do que ninguém, que tem que opinar sobre esse assunto. E para falar sobre o tema, a gente convidou o advogado Dr. Valdir Tirapani, que vai falar um pouquinho se ele é a favor ou contra e os motivos porque é a favor ou contra. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel, é um prazer estar aqui com você. Estamos sempre à disposição aqui de vocês. É um prazer, doutor, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina. E vamos começar logo direto ao assunto. Direto ao assunto. É a favor ou contra, doutor? Contra, absolutamente contra. Contra a redução? Contra a redução. Está na contramão da sociedade ou a sociedade está na contramão do... Então, Daniel, veja bem, a sociedade tem todo o direito e deve de se manifestar dessa forma, porque é quem na ponta sofre verdadeiramente com essa onda de criminalidade, né? Mas, se analisarmos aí de uma forma sistêmica, certo, né? Analisarmos o direito de uma forma sistêmica, a gente chega à conclusão de que reduzir a idade penal não vai resolver o problema. Não vai resolver de forma alguma. Não intimidaria, doutor, porque assim, foi um exemplo, eu já usei esse exemplo em um outro programa. Uma determinada oportunidade, eu fui assaltado por um menor de idade. E ele veio armado e me ameaçou e fez várias coisas. E naquele momento, você sente uma certa impotência, alguns sentimentos que passam na cabeça de qualquer um, sendo menor ou maior. Exatamente. E naquele momento eu pensei, poxa, mas é um menino e por que ele está fazendo isso? Por outro lado, a gente pensa, bom, aquele menino poderia ter me matado. A gente mandar ele para um sistema prisional vai reeducá-lo ou não? Então, assim, doutor, fica um pouquinho na dúvida se esse sistema prisional funciona, se esse sistema de reeducação do menor funciona. Qual que é a opinião do senhor? Não, de fato, Daniel, esse é o ponto-chave. Se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver que tem 267 artigos. 267 artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo que uma meia dúzia apenas somente falam sobre a reclusão, digamos assim, que seria a apreensão, né? O termo é outro, mas para que a população entenda, sobre a apreensão do menor que comete o ato infracional, que é o delito cometido pelo maior, né? Só a nomenclatura é diferente, mas, enfim, a situação é a mesma. E se você lê o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus 267 artigos, se fosse cumprido 10% do que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, tenha certeza que nós teríamos 99% menos de menores infratores. Doutor, eu vou te perguntar, tem uma pergunta da Julieta de Diadema. Claro, à vontade. Mas aí também eu vou querer saber depois se isso se deve a uma falha do judiciário, não estão sabendo interpretar a lei, ou não estão aplicando por desídia, ou não sei. Mas vamos antes na pergunta da Julieta, que tem é muito relacionado com esse assunto. Ela quer saber o seguinte, doutor, a questão da redução é uma ilusão? Afinal, vocês acreditam que a prisão educa? Esse deveria ser o seu papel, né? Não é? Então ela diz, a prisão deveria educar. Sim. Esse é o fator mais importante. A sua pergunta é absolutamente pertinente, Julieta. Julieta, é isso? Julieta. Julieta, muito pertinente. E é a questão mais importante, não só do sistema prisional para os menores, mas como os maiores. A prisão deveria, sim, sem dúvida nenhuma, reeducar. Esse é o ponto crucial. Agora eu pergunto para você, como fica então a população sadia que está fora do sistema prisional? Certo. Se dentro do sistema prisional você deve dar toda a condição de escola, de médicos, enfim, toda a estrutura para que ele possa se reabilitar, há que se pensar que a população sadia vai dizer assim, então é melhor eu estar dentro do sistema prisional do que fora. Certo. Este é um ponto chave. Você estaria privilegiando a classe que comete o delito, vou tentar usar uma linguagem bem popular, tá certo? Para que a gente não use aí só a técnica jurídica, né? Você privilegia aquele que comete o delito e você em prol de quem? Né? Você percebe que existe um antagonismo muito grande.
Evidentemente que a prisão deveria reeducar, obviamente, mas infelizmente não é o que acontece. Não é. Doutor, é que tem várias perguntas e Claro. eu fico querendo perguntar, mas também tem as perguntas aqui, mas uma, À vontade, essa eu acho Daniel. essa eu preciso fazer. Por mais que a gente entenda, olha, muitas vezes é melhor o menor, ele está no seio da família, Sim. do que estar dentro de um presídio, dentro de um sistema prisional, qualquer coisa nesse sentido. Só que as famílias hoje em dia não têm uma estrutura para reeducar. Aliás, não conseguiu educar, vai conseguir reeducar? Evidentemente que não. Foi como eu disse no início do programa. Se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver lá todos os direitos que uma criança verdadeiramente teria. Certo. Né? A educação, a escola, enfim. Só que não tem. Então existe uma falha generalizada. E você não pode usar o direito penal como última ratio. Você não, aliás, ou melhor dizendo, o direito penal deve ser usado em última ratio. Entendi. E não em primeira. Você não pode usar o direito penal para querer consertar toda uma falha sistêmica que existe em toda a legislação, de uma maneira generalizada, não apenas na legislação penal. Entendi. Doutor, tem uma pergunta, aliás, é um comentário da Mariana Lima de São Paulo. Pois não. Ela diz o seguinte: a questão não é da maioridade penal, a questão é de segurança, independentemente da idade e da desigualdade social. É mais ou menos nessa linha que a gente está falando, né? Com toda certeza. Esse é o grande problema. Se você partir do pressuposto que só vamos então colocar todo mundo dentro da cadeia, você vai criar uma situação desesperadora. Porque é uma questão de política criminal, na Sim. verdade, né? Você estabelece que aos 18 anos o indivíduo pode ser conduzido a uma penitenciária, a um centro de detenção provisória. Abaixo disso, ele iria para uma casa de reparação, tá certo? Estamos usando uma linguagem bem tranquila para a população entender. Uma casa para que reeducasse a antiga FEBEM, a Fundação Casa, enfim. Porém, É uma falha coletiva, uma né? falha coletiva, porque se nós vamos abaixar para 17, e o cometimento dos atos infracionais a partir dos 16 para baixo. Aí você baixa para 16, e os 15, você baixa para 15, 14, então daqui a pouco você vai prender bebês dentro né? Se você seguir numa linha... nessa linha de redução, né? Exatamente. Doutor, tem uma pergunta aqui da Letícia. Ela Pois quer não. saber o seguinte, ela acho que é de São Caetano. É verdade que o menor que cometer crime, ao ir para a antiga FEBEM e ao completar 18 anos, é liberado como ficha limpa? Na verdade, o que acontece é o seguinte, na verdade não é nem aos 18 anos. O limite compulsório, a saída compulsória do menor dessas casas de recuperação, no caso a Fundação Casa, é de 21 anos. Então, completou os 21 anos, realmente ele é colocado em liberdade e, de fato, para efeito penal, ele não é computado quando você comete o delito depois da maioridade. Entendi. Doutor, é que assim, existem situações, eu não estou dizendo que o meu posicionamento é a favor nem contra, Claro. simplesmente a gente está debatendo. Mas existem situações onde a gente vê, de repente, um menor cometendo um crime, e aí, ou um ato infracional, como é Sim. definido, e muitas vezes a gente para pensar, aquela pessoa, aquele menor, ele tem 17 anos, 364 dias, e faltam 24 horas para ele completar 18 anos. E ele é tratado como um menor numa situação dessa, porque ele cometeu o fato, ele ainda não era maior. Justamente. Não é uma situação um pouco complexa, um pouco uma aberração jurídica? Torna a lhe dizer, tudo é uma questão de política criminal. Você precisa ter uma idade de corte, uma idade limite. Certo. Seja ela 18, 17, 14, 13, 10 anos de idade. Você precisa ter um limite de corte, tá certo? Certo. Uma questão de política criminal. E aí, a partir daquele momento, se você tiver 9 anos, 364 dias, você não tem os 10. Então, É complicado, é uma situação que não tem, na verdade, eu tenho uma opinião um pouco diferenciada acerca disso. Eu acho que não se deve ter uma idade limite. Eu acho que houve o cometimento do delito, do ato infracional, ou que quer que se chame, na verdade, Certo. deve haver a punição, sim. O fato é para onde você vai direcionar, encaminhar o infrator ou o criminoso. Este é o grande detalhe. E nós vamos esbarrar novamente naquela situação.
E a população que está fora, que não tem escola, que não tem educação, que não tem saneamento básico, né? Então, o que é melhor? É melhor, então, cometer um delito, porque lá dentro do sistema prisional eu vou ter uma condição melhor? Então, você veja que a coisa é muito complexa. Uma vez, recentemente, o Dr. Roberto Ider, que é promotor do GAECO de Santo André... Conheço ele, Dr. Roberto. Foi promotor do GAECO, agora ele está como promotor, eu acho que é criminal, se eu não me engano. E é um profissional fantástico. O Dr. Roberto é um excelente profissional. Conheço, fiz várias audiências com ele. E ele tem uma ideia que eu achei interessante, não sei o que o senhor pensa disso. Ele fala o seguinte, olha, e eu posso estar até enganado, tá? Eu não posso falar exatamente da forma com que ele pensa, mas é mais ou menos o que eu entendi. Ele diz o seguinte, olha, não estabelecer um limite de idade, mas sim estabelecer alguns critérios. Cometer um ato que seja um menor, que seja uma pessoa, um menor de 16 anos de idade, cometeu esse ato, que seja feita uma avaliação psicológica, uma avaliação técnica para entender se aquela criança tem um desenvolvimento mental para ter condições ou ter ciência do crime que ele cometeu. Então, é um critério que ele imagina. Doutor, eu vou deixar essa questão para o próximo bloco, e eu acho que é bem interessante seria interessante a gente discutir. Debater. Então, o senhor também tem um tempinho aí para pensar, né, doutor? Claro, com certeza. Bom, vamos a um rápido intervalo, programa Dias Melhores. Hoje a gente está discutindo sobre redução da maioridade penal. A gente já volta. Até mais. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando sobre a redução da maioridade penal. E o nosso convidado é o Dr. Valdir Tirapani. E a gente está falando, a gente deixou, doutor, antes do intervalo, uma questão no ar. Se por um acaso, ao invés da gente estabelecer uma data limite, que seja uma idade limite, para que seja indicado um cometimento de crime, a redução da maioridade penal e aí por diante. Ao invés de fazer assim, estabelecer um critério diferenciado, uma junta médica que faz uma avaliação do menor para entender se aquele menor tem condições psicológicas de entender a gravidade do delito cometido e assim por diante. Qual é a opinião, doutor? Então, evidentemente que seria maravilhoso se conseguíssemos isso, mas eu vou fazer aqui um paralelo com as pessoas, com os... Eu preciso tomar até uma certa cautela para falar sobre isso, porque é um assunto muito delicado. Mas para as pessoas que estão reclusas nos manicômios judiciários. Lembra os antigos manicômios judiciários? Certo. Eles mudam de nome, mas enfim é o manicômio judiciário, né? É uma medida de segurança que é aplicada onde você não tem estabelecido qual é o prazo dessa medida. Então vamos ficar a avaliação médica para que se possa detectar se esse camarada tem condições de ser reintegrado na sociedade ou não. Então você analisa o que acontece com essas pessoas que ficam reclusas nesses antigos manicômios judiciários. Ficam à mercê desses laudos. Então, existe uma falha generalizada, Daniel. Uma falha generalizada que você não vai resolver. É isso que eu gostaria que a população entendesse. Olha, o doutor é contra, então? É porque nunca ele foi assaltado, nunca ele foi roubado? Não, já tivemos problema na minha família, não tenha dúvida de quem não foi assaltado, quem não foi furtado hoje em dia, né? Mas eu já tive problema, assim, sem dúvida nenhuma. Mas o problema reside em resolver ou não resolver. Que algo tem que ser feito, isso é fato. Sim. Agora, não é a redução da idade de 18 para 16 que vai resolver o problema.
Às vezes são questões muito subjetivas, né? Exatamente. Às vezes na teoria tudo funciona muito bem, às vezes na prática, eu não sei, é complicado você fazer uma avaliação ou pegar históricos, exemplos de outros países e a gente tentar aplicar no Brasil, porque existem critérios diferentes, as pessoas agem diferentes, é tudo muito diferente. Não tenha dúvida. No meu ponto de vista. Doutor, vamos mais uma pergunta, é do João Paulo de São Caetano. Claro. Ele pergunta o seguinte: doutor, você acredita que em algum momento, com nossa lei vigente, é possível julgar um menor condenando-o como maior de 18? Sim, seria possível, sem dúvida nenhuma. O nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, embora antigo, necessitando aí de alguns reparos, que está sendo feito, enfim, mas teríamos condição de julgar, teríamos, os juízes são preparados para isso, os promotores também, os advogados, não teríamos problema em proceder ao julgamento. Agora, eu volto a falar, o problema não está em julgar, está onde que nós vamos, para onde que nós vamos mandar essa criança, esse adolescente, esse jovem, enfim, qual vai ser, onde será cumprido efetivamente a pena. Este é o grande problema. E doutor, falando do sistema em si, vou te fazer uma pergunta prática. A gente vê que o judiciário muitas vezes se importa, o próprio promotor às vezes se importa com a melhoria do menor. Muitas vezes quando se trata de um maior, eles já vão para o maior rigor da lei. Certo. Então eu tenho algumas dúvidas em relação à forma de atuação do judiciário e do Ministério Público. É um critério muito subjetivo, esse menor tem uma carinha aqui que não cometeu crime, então eu vou exigir o máximo de punição. Ou não, pelo ambiente social dele eu vou exigir o máximo ou vou exigir o mínimo. Existe essa diferenciação? Existe, porque na verdade o juiz, evidentemente, ele está atrelado a um limite de pena. Né? Ele não atribui a pena ao bel prazer dele. Certo. Porém, vige no Brasil o livre convencimento do magistrado. O livre convencimento. Então, se naquele momento o magistrado se convencer de que é inocente, ele pode inocentar. Entendi. Certo? Entendi. Nós só teríamos essa contrariedade aí no tribunal do júri, que é uma outra circunstância, são os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, que aí o julgamento é feito pelos seus pares, né? O conselho de sentença é uma outra circunstância. Mas, via de regra, nos processos criminais normal, vige o princípio do livre convencimento do magistrado, do juiz. Então ele pode sim, para um caso tratar de uma forma, para o outro tratar de outra, sem dúvida nenhuma. Mas, doutor, fica muito no subjetivo, às vezes pela aparência, às vezes pelo ambiente social, viu? Os pais, olha, aparentemente tem uma condição, dá para educar os filhos e tal, e às vezes esse ambiente familiar não é dos melhores. Existe também uma avaliação técnica de psicólogos, de pessoas ligadas à medicina, para fazer uma análise dessa circunstância também, para ajudar o juiz no convencimento dele? Sim, existe, com certeza. Passa-se por avaliação, por assistência social. Eu até me permito aqui um posicionamento absolutamente pessoal, né? Eu acredito que os magistrados que militam na área criminal e nas varas de família devam ser os magistrados um pouco mais experientes, aqui salvaguardando, evidentemente, não digo a capacidade técnica do juiz, não é isso, em absoluto. Essa turminha que vem vindo nova aí, são pessoas muito preparadas, mas a experiência da vida também faz muita falta na hora desse livre convencimento do juiz. Poder usar digamos assim, esse espaço que ele tem. Tá certo? Para que o pessoal entenda, né? Essa régua que ele pode usar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Claro. Evidentemente, isso está atrelado à pena, está atrelado à legalidade, às normas, aos códigos, evidentemente. Mas ele tem sim essa descrição para ele poder fazer isso ou não, entendeu? Tá. A gente vê realmente juízes e promotores muito preparados, mas muitas vezes com muita teoria. E aí essa experiência de vida, às vezes a gente vê algumas coisas que não... Aliás, eu aposto muito nesse grupo jovem, apesar de ser jovem também, nesse grupo jovem que vem atuando junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Doutor, vamos seguir mais uma pergunta aqui, é da Luísa Mendes, de São Bernardo. Ela quer saber o seguinte: não existe alguma outra forma de punir
Afinal, não podemos, nas escolas, tentar ensinar, orientar, antes que ocorra esses crimes? Perdão, como é o nome da nossa... Se eu não me engano, Luísa Mendes. Luísa Mendes. Luísa, sem dúvida nenhuma, eu volto lá no início do programa, onde eu disse que a coisa é sistêmica, na verdade, né? É um sistema complexo. Evidentemente que a educação é a base de tudo. De tudo. Se você tiver crianças educadas, eu até me permita estender um pouco mais a resposta, porque as pessoas assim costumam dizer, olha, se a pena for mais severa, o medo impera e a pessoa não vai cometer o delito. Eu digo para você com 100% de certeza que isso não é uma verdade. Porque você pode ver que o roubo seguido de morte, o chamado latrocínio, certo. Tem a pena que esbarra nos 30 anos. E nós temos visto que o número de latrocínios tem aumentado violentamente. Então, o camarada que comete o latrocínio, ele não sabe que ele está arriscado a pegar uma pena de 30 anos de reclusão. Ele sabe. Então, na verdade, não é a pena, não é a idade, e sim é a educação, é a cultura, é a escola, a família, a condição, a moradia, né, que acaba refletindo lá no direito penal. Então vamos curar tudo com o direito penal. Vamos construir bastante cadeia em vez de construir escolas. Né? Vamos prender. Daqui a pouco a gente vai estar... né? O pessoal de bem vai estar preso, né? E o pessoal do mal vai estar solto, porque hoje em dia, a quantidade de pessoas reclusas serão tão grandes que é melhor, então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a população sadia dentro das unidades prisionais e vamos soltar o pessoal na rua. Mas uma coisa, doutor, que eu volto a insistir, eu acho assim, o Estado falha muito? Acho que falha muito. Bastante. E é fato, e ninguém tem dúvidas em relação a isso. No entanto, eu acho que a família também falta. Eu acho que falta uma educação de qualidade. Os pais amam os filhos, tudo bem, mas não dão aquele cuidado, não dão aquela atenção, não exigem que a criança vá para a escola. Então, eu acho que assim, é uma série de fatores que vêm fazendo com que esse tipo de coisa aconteça. Infelizmente, eu não sei o que o senhor pensa, ou se existe alguma forma... nem que seja teórica, mas a gente tentar modificar essa situação desde a origem. Então, do berço, a gente tem que cuidar do berço. E não simplesmente, a partir do momento que a escola é obrigada a fazer e a família não. Eu não sei o que o senhor pensa a respeito disso. Então, na verdade, hoje as coisas começaram a se inverter um pouco, né? Dá a impressão de que a escola tem a obrigação de resolver todos os problemas, mas ai daquele professor que eventualmente... tratar a criança com um pouco mais de rispidez. Eu não estou dizendo aqui de nenhuma agressão, nem psicológica, nem física. Mas assim, aquele trato que nós tínhamos antigamente nas escolas, onde o professor, efetivamente, ele tinha uma função educadora, né? Os pais hoje, por conta das mães trabalharem, pai trabalha, mãe trabalha, o período que fica com as crianças é muito pequeno, dá a impressão de que a hora que está com o pai e com a mãe, bom, vamos deixar fazer o que quer, porque eu já fico tão pouco tempo com a criança. Então, evidentemente que a falha dentro de casa, né, é muito séria e pontual. É muito séria. Aí você não pode pegar o direito penal e querer corrigir todas as falhas de educação, de família, com o direito penal. É neste ponto que eu gostaria que a população entendesse por que eu sou contra a redução da maioridade, porque não vai solucionar o problema. Entendi. É um paliativo, digamos assim. Exatamente. E um paliativo que pode ser prejudicial. Muito Esse é o ponto prejudicial. de vista do doutor. Mesmo porque o exército criminoso vai começar a pegar... Bom, qual é o limite? É 16? Então, a partir de agora, vamos pegar a criança com 15. O limite é 15, vamos buscar o exército... E assim por diante, né? E assim por diante. Então, é muito temeroso. É uma situação muito complicada de você pura e simplesmente abaixa, reduz a idade penal, né? E começa a colocar a criança na cadeia. Doutor, a gente tem mais uma pergunta, é do Mário Timóteo de São Paulo. Pois não. Se houver boas cadeias com condições, a redução da maioridade penal valeria a pena? Sim, sem dúvida nenhuma. Se você tivesse verdadeiramente um reformatório, vamos usar um termo antigo, bem antigo, né?
mas no sentido de reformatório, reformar realmente, né? Se você remoldar a criança. Evidentemente que seria, foi o que eu disse para você, seria melhor então estar dentro do sistema prisional do que fora. Sim. Mas onde você vê nas comunidades onde sequer tem saneamento básico, né? As crianças passam fome, ficam soltas na rua, ao bel prazer, os pais não sabem onde as crianças estão, o esgoto correndo ao céu aberto. Em algumas comunidades, eu estou falando de uma forma generalizada, Sim. e não aqui especialmente no estado de São Paulo, né? Porque isso é uma lei federal que reduziria a idade penal no Brasil inteiro, não somente no estado de São Paulo, né? Então, claro que sem dúvida nenhuma, que se tivéssemos aí um sistema prisional que funcionasse, Talvez as pessoas optassem em cometer crimes só para só para ser mais bem tratado dentro do sistema prisional do que fora. né? E a gente também exige, de uma certa forma, uma educação de origem, a família educar. Básico. Mas muitas vezes os pais não têm essa educação para transmitir. Exatamente. Então, e aí, a gente corre para que lado? Exatamente. É melhor o sistema prisional? Não sei. Lê do engano, e a população não deve e não pode entrar nessa seara de que vamos rebaixar porque lugar de bandido é na cadeia. Não, lugar de bandido, nós temos que reduzir a quantidade de bandidos. Estou Sim. usando o termo que a população usa, né? Lugar de bandido é na cadeia. De fato, lugar de bandido. Mas o que a gente precisa não é construir cadeias, não. Nós precisamos reduzir a quantidade de criminoso, Exatamente. né? Então é uma questão... E não aumentar o espaço para eles ficarem exatamente, guardados, sem né? dúvida nenhuma. Doutor, a gente está chegando ao fim, eu vou só te fazer mais uma perguntinha, Claro. porque a gente abordou um Pois tema não. que eu acho que é interessante. O senhor falou assim, olha, o exército vai reduzir a idade do exército. Então, hoje em dia, a gente sabe que existem algumas organizações criminosas que pegam menores de 16, 17 anos e eles utilizam como aviãozinho. Esse é o tema... O termo... Esse é o termo popular. popular. Termo popular. Aviãozinho. Se a gente mantiver essa situação, esse aviãozinho, essas crianças de 16 anos não vão continuar. Ah, não, eu sou aviãozinho, então eu não vou ser preso. Então eu vou ser aviãozinho mesmo. É uma minha profissão. Faltou realmente o espaço. Nós precisaríamos de Sim. 5 horas de programa para conseguir falar 1%, É verdade. na verdade. Mas lembrando que existe sim uma punição para o menor. Né? Existe uma punição para o menor, sim. Existe lá a liberdade assistida, existe até ele prestar serviço para a comunidade. Certo. Então não é que o menor comete o ato infracional e tudo bem. nada acontece com ele. Acontece sim, claro que é mais leve, é mais brando, mas acontece. Existe uma punição sim. Então é a predisposição para o cometimento do delito do ato infracional. É a Entendi. predisposição que se tem. Como eu disse, se a pena altíssima resolvesse o problema, se a pena de morte resolvesse o problema, nos Estados Unidos não tinha bandido. É verdade. Né? Bom, doutor, a gente chegou ao fim. Eu sei que o tema é bastante proveitoso, tem muita coisa para falar. Com certeza. Se o senhor quiser se despedir um pouquinho do nosso público internauta, fica à vontade. Claro, eu agradeço a todos vocês que estão aí assistindo o nosso programa. Muito obrigado. Eu espero que vocês entendam que o posicionamento do advogado jamais pode ser Contra a sociedade, não contra é, a né? sociedade, de forma alguma. Mas que a população não pode entrar nesta neura de vamos reduzir a idade penal e vamos colocar todo mundo na cadeia que vai resolver. Infelizmente, meu pessoal, não vai resolver. Doutor, obrigado. Eu que agradeço. Temos temas aí para vários outros programas. Próximas certeza. oportunidades e convites virão. E espero que o senhor sempre esteja conosco. Com certeza. E a gente vai ficando por aqui. Eu queria até fazer um comentário de uma situação que eu vivenciei antes de encerrar. Eu sei que a produção está me cobrando aqui. Em uma determinada... Há pouco tempo, recentemente, eu fui fazer um trabalho profissional numa delegacia. Não tem nada a ver com criminal. Era um fator relacionado à administração pública. E eu me deparei com uma criança de 13 anos e um de 15 anos. E o que os dois estavam fazendo quando foram pegos? Eles estavam tentando furtar uma moto, com uma micha, tentando ligar uma moto. Aí eu parei, olhei a delegada ainda e falei assim, eu ainda perguntei, doutora, mas o que essas crianças estão fazendo aqui? Ah, eles foram furtar. E quer ver, ó, ô menino, você estava ajudando ele, pro menino de 13 ou 12 anos, você estava ajudando ele a furtar a moto? Ele falou, tava.
Mas o que você ia fazer? Ah, eu estava com a Misha lá tentando ligar. E o outro ia dirigir, um de 13 e um de 15 anos. Então esse tipo de coisa, eu no lugar, numa situação dessa, eu nem saberia o que fazer, sinceramente. É uma situação muito triste, mas que a gente encontra. Só quis fazer esse comentário, uma passagem aí que eu vivenciei e queria colocar para todos vocês. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui. Um grande abraço, até a próxima.